Bom dia, segunda-feira, dia 27 de janeiro. Hoje a gente tem dois momentos só marcantes. Bom, ontem a Lua ingressou no signo de Capricórnio durante a manhã, ali bem no meio da manhã. E não teve aspectos perfeitos, mas ela já foi começando a se aproximar de um aspecto que vai ser perfeito hoje lá no final da tarde, que é um aspecto de 60 graus com Saturno no signo de Peixes. É um aspecto bem produtivo, é leve, né, o sextil, e também como a Lua está em Capricórnio, que é o domicílio de Saturno, tendemos a cumprir aí com os procedimentos. O dia talvez não seja muito interessante para mudanças bruscas. Ele não é acelerado, mas flui, né? A Lua está no signo cardinal, então as coisas vão fluir. Há uma perspectiva de um clima leve, né, para essa segunda, principalmente manhã e tarde até o final da tarde. O que acontece depois que a Lua passa por esse sextil é que ela vai começar a se aproximar já de uma oposição a Marte. Essa oposição vai ser perfeita na madrugada da terça, dia 28, 1h52, tá? No horário de Brasília. Então, à noite tende a ser um pouco mais difícil. Temos aqui uma recepção mútua, né? A Lua em Capricórnio, que é a exaltação de Marte, e Marte em Câncer, que é o domicílio da Lua. Mas não podemos esquecer que há uma oposição, um aspecto difícil, e Marte ainda está retrógrado, o que não ameniza, assim, totalmente uma oposição nesse sentido. E a atenção que a gente deve ter é com rispidez, é com uma característica muitas vezes bruta mesmo, né? Até no contato com as pessoas de uma maneira geral, o clima tende a ficar um pouquinho tenso. Se você estiver lidando com solução de problemas que exijam um pouco mais de força, né, de superação, pode até sentir nesse momento um pouco mais dessa coragem para embate, né? Para se envolver aí com a solução dos problemas. Mas tenha atenção, tá? É uma oposição e tende a ser aí bem difícil, tá bom? Bom, mas o que a gente tem hoje ainda é o Mercúrio ingressando em Aquário no meio dessa confusão. Vai ser 23h52, então ele vai pegar bem o momento que a Lua está aumentando a influência da oposição com Marte. Esse momento, então, da virada do ingresso de Mercúrio em Aquário, tende a ser um pouco nervoso, porque ele pega esse momento da oposição de Lua com Marte, que já é difícil, e o Mercúrio em Aquário também tende a ser bastante argumentativo, porque o Aquário é um signo fixo, é domicílio de Saturno também, né? Ele não tem uma característica super flexível. Agora, quando a gente pensa no trânsito, o período de trânsito de Mercúrio em Aquário, ele é amplo, né? Então, assim, teorias, assuntos, né, ligados às teorias, uma visão muito genérica das coisas, sem muito aprofundamento, e sempre cheia de argumentos, é bastante presente. Então, em torno de mídias sociais, redes sociais, e mídia mesmo de maneira geral, a gente pode ter um pouco dessa visão, né? Notícias, pensamentos assim amplos demais, sem detalhes, sabe? Quando a gente dá opinião sobre o problema dos outros, e pra gente é bem fácil de solucionar, né? Mas porque a gente não tá vivendo problema. É um pouco desse perfil aí do Mercúrio no signo de Aquário, tá? Agora, quando a gente pensa no sentido prático da nossa vida, quando o Mercúrio está em Aquário, é interessante esse quadro geral. Então, diante de situações que são muito complexas e cheias de procedimento, ele até facilita um pouco aquele olhar mais gerencial do todo. Para você estudar também, qualquer assunto que seja, pensando em um curso ou mesmo um estudo autodidata, né? É interessante aquele momento inicial quando você olha a matéria toda, o assunto todo, né? Ele é bom porque essa visão mais global fica um pouco mais presente, tá? E pode ser bom para o início de cursos, né? O início de estudos nesse sentido, tá bom? Bom, e aí a gente vai acompanhando nos momentos em que ele tiver aspectos desafiadores, né? Que podem ser os momentos mais difíceis, né? Todos os assuntos, então, de Mercúrio, o que a gente considera numa comunicação geral, trânsito natural das coisas, redes, equipamentos e tal, vai para a casa de Saturno, né? E o Saturno já estava, né, na casa de Saturno, agora é o domicílio diurno. Saturno ainda não está muito forte, mas o que ele ganha um pouquinho mais aqui é um pouco mais do calor, né, que tende a ser aí um pouco mais pulverizado. Então, mesmo que seja uma configuração argumentativa, ela não se fixa, tá? São sempre aquelas coisas que aparecem e depois evaporam, né? Aquelas notícias, ponto de vista, alguém falou isso, alguém falou aquilo, mas são coisas assim que vêm e se evaporam, né? Então vamos ver aí, vamos acompanhando. Bom, aí amanhã que a gente vai ter, depois que a Lua passar pela oposição com Marte, né? Ela vai aliviando um pouco a tensão, porque o próximo aspecto da Lua é um sextil com Vênus. Então quando a gente acordar amanhã, a gente vai ter um pouco mais essa facilidade, porque o momento perfeito do sextil é às 6h53. E aí Vênus tá legal, né? Vênus tá exaltada, é um aspecto bom até para
entre Lua e Vênus, e a gente amanhece a terça aí com um clima um pouco mais agradável. Mas aí amanhã eu volto e a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então, uma ótima segunda para você, até amanhã.